É o seguinte, pessoal, saiu uma nova notícia no Brasil hoje, vocês já devem estar a par dela. Uma narrativa criada pela esquerda, mais uma vez, para tentar incriminar o Bolsonaro. Eu já vou pedir para você aqui no início do vídeo, sem enrolação, para você me ajudar a compartilhar essa notícia, para a gente tentar alcançar o máximo de brasileiros possíveis, para desmascarar uma vez por todas mais esse crime que estão tentando colocar nas costas do Bolsonaro. Então compartilhe esse vídeo aqui para mim e me ajude também a comentando aqui embaixo a sua opinião. O que você pensa sobre isso, sobre essas narrativas que a esquerda tenta criar e impor no Bolsonaro para tentar ferrar ele de vez, para tentar, quem sabe, colocar ele na cadeia. Como vocês já sabem, baleia não funcionou. Ah, cartão falsificado de vacina. Não funcionou. Ah, ele roubou joias. Depois, no final de tudo, viram que ele ganhou as joias mesmo. Depois ele devolveu, ficou por isso mesmo, acabou. Não funcionou. Ah, fugiu do país entrando numa embaixada. Não funcionou. Tentaram de todas as formas colocarem um crime em cima do Bolsonaro, porque ele foi um homem que durante 4 anos de governo jogou sim, tem gente que zoa isso, mas eu não, ele jogou sim dentro das 4 linhas, ele respeitou sim nossas constituições e nossos poderes, ele respeitou sim as nossas leis, ele não desviou dinheiro, ele não roubou, e por conta disso, quem faz isso diariamente, quem sempre viveu de usurpar a lei, de usurpar o sistema, querem ir atrás dele, porque foi um homem que sozinho quase derrubou todo mundo, né? Essa é a verdade. E olha só o que tá acontecendo agora, e já vão usar isso pra acabar com as ideias de anistia para o povo brasileiro que estava no 8 de janeiro, para acabar com a anistia do próprio Bolsonaro, né? Para ele se tornar elegível novamente. É isso aqui, ó. Urgente. Plano para matar Lula e Alexandre de Moraes descoberto. Do nada, chega a Polícia Federal e descobriu no time perfeito, na hora que a pressão está vindo forte dos Estados Unidos, eles conseguem descobrir que tá tendo um plano desse, que teve, né, um plano desse contra o Lula e o Moraes. Olha só, vamos ler a matéria aqui e depois eu quero te mostrar algumas coisas. Mais uma vez, a máquina estatal parece se mover com força total. Mas o alvo está claro: sufocar a direita e esmagar qualquer possibilidade de anistia para os inocentes dos eventos do 8 de janeiro. A mais recente investida da Polícia Federal, chamada de Operação Contra-Golpe, surge com acusações bombásticas e um time perfeito, que só reforça a desconfiança. A operação, deflagrada nesta terça-feira, dia 19/11, acusa uma suposta organização de militares e até um policial federal de planejar um golpe de Estado em 2022. Agora o golpe de Estado não ia ser mais feito pelo povo brasileiro, tá? Que tava na rua com Bíblia. Não, o golpe agora já mudou a narrativa e é uma organização de militar com Polícia Federal. Mas vamos continuar aqui. Qual é a narrativa? Uma trama mirabolante, batizada de Punhal Verde e Amarelo, para assassinar o Lula, tá? E seu vice Geraldo Alckmin e, claro, o ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha que estar no meio, óbvio. Coincidência ou não, a ação tem o claro objetivo de alimentar manchetes e polarizar ainda mais a sociedade, jogando a opinião pública contra aqueles que questionam os rumos políticos do país. Entre os alvos, figura o general da reserva Mário Fernandes, um nome que, coincidentemente, tem ligação com o governo Bolsonaro. A prisão de Vladimir Matos Soares, policial federal, também foi amplamente divulgada, como se buscassem manchar toda a instituição. A narrativa é reforçada por um linguajar que parece ter saído de um filme de espionagem. Abre aspas, técnicas operacionais militares avançadas, fecha aspas, e gabinete institucional de gestão de crise. Será que não estamos diante de um roteiro fabricado para demonizar um lado específico? Isso aqui, gente, realmente parece ser uma história escrita por uma pessoa muito criativa. Olha só. O termo
crides pretos, usado para referir, né, aos militares com treinamento especial, soa mais como uma tentativa de criar uma aura de perigo em torno de figuras que, em sua maioria, são patriotas que dedicaram suas vidas ao país. Além disso, a menção dos dados extraídos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com o uso da tecnologia israelense, levanta dúvidas sobre a legalidade e o objetivo dessas investigações. Será mesmo? Do nada conseguiram pegar novas informações, dados extraídos com uma medida israelense, do nada, assim a Polícia Federal chega com essa bomba no time perfeito, no momento perfeito. É impossível não se indignar com o que parece ser uma tentativa sistemática de desmoralizar a direita e eliminar qualquer chance de diálogo sobre anistia para os presos do 8 de janeiro. Quem se beneficia dessa narrativa? Por que tanto esforço para construir histórias que só aprofundam a divisão no país? Os brasileiros que acreditam na liberdade, na democracia e na justiça precisam se perguntar até onde vai essa máquina de perseguição. Quem será o próximo alvo, né? Então, pessoal, vou recomendar para vocês esse canal aqui, tá? O canal Visão da Direita é um ótimo canal para você que quer saber do que tá acontecendo no Brasil, tá? Visão da Direita, tá aí o nome. Muito importante. Então, aqui o plano de, do nada, sair essa narrativa contra, né, o exército, colocando um general que tinha ligação com o Bolsonaro para ir possivelmente enterrar a possibilidade de anistia dos presos do 8 de janeiro e do Bolsonaro. Isso aqui é uma grande vergonha, porque eles tentam de tudo e toda vez que a coisa começa a ficar feia para o governo, cada vez que a imagem vai piorando para o Lula, sai uma notícia dessa, uma incriminação nova, um dado novo do suposto golpe, ou da suposta falsificação da vacina, ou talvez da aproximação das baleias, ou quem sabe das joias recebidas lá não sei de quem. Uma grande vergonha, o povo brasileiro já cansou disso. Ei, Supremo Tribunal Federal, ei, esquerda, o povo brasileiro já está cansado disso, já tá manjado, a gente já viu, já entende como que funciona. É a aprovação do Lula começar a cair, saiu umas 3, 4 bombas aí, escândalos do governo, que vem mais uma narrativa acusando o Bolsonaro, seus parceiros por golpe, ou roubo ou algo do tipo. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro já não aguenta mais. E nós precisamos divulgar esse tipo de informação para que o povo brasileiro não se engane e saiba o que está acontecendo, pessoal. Só que aí, né, os blogueiros da CNN, os blogueiros, aqueles blogueiros que assim, que se vendem para o Estado, vamos dizer assim, tentaram atacar o Bolsonaro, fazendo aquele papel medíocre deles, né, de sempre bater palminha e apoiar o governo que tá aí e tentar demonizar o outro lado. Só que um jornalista de verdade estava na bancada nesse dia. E olha o que aconteceu. Provocação. Bolsonarismo é fascismo? Não, acho que são coisas bastante diferentes. Por que bolsonarismo não é fascismo? Depende da sua definição de fascismo. O meu entendimento de fascismo é o seguinte: é um governo central que determina como a economia tem que ser dirigida, tá? Então ele vai dizer quem tem que produzir, a que preço, para quem. Nisso, o Lula é muito mais fascista, porque ele quer que a Petrobras pratique os preços que ele quer, que faça refinarias porque ele quer e não porque é interessante para a Petrobras, né? Então, quem quer dirigir a economia centralmente é muito mais o Lula do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha o Paulo Guedes como seu ministro da Economia. Então, nesse sentido, não era fascista. Se você está se referindo ao lado de autoritarismo, aí é uma discussão boa, mas eu tenho visto hoje, justamente o que mais me preocupa em relação ao autoritarismo no Brasil é esse ataque à liberdade de expressão, às invasões de propriedade. Isso, para mim, é que realmente são ataques autoritários, que o Brasil não via há muito tempo. Jornalistas fazendo aquele papel medíocre, né, de tentar incriminar, de tentar atacar a narrativa em cima do Bolsonaro para tirar o foco de falar do governo, para tirar o foco de falar da pressão que tá vindo aí dos Estados Unidos para cima do STF. Vamos tirar o foco e falar só de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Mas, nessa hora, tinha um jornalista preparado para rebater o que eles estavam falando, pessoal. E olha só, a coisa ficou tão feia após a Janja, né, eu ia falar a Lula, mas ela parece realmente o Lula falando, porque o Lula também só fala
fala bosta, aí a Janja tá na mesma linha. Mas a Janja deu tão ruim aquele xingamento da Janja para o Elon Musk que nem a Globo quis defender ela. Olha aí. Então é importante que ela lembre que ela não é mais aquela militante que ficava ali às portas da Polícia Federal em Curitiba, participando do alvorecer com o presidente Lula quando ele estava preso, não era nem presidente ali, e depois dizendo boa noite para ele dormir. Ela não é, nem mais pode agir como se fosse apenas a esposa do presidente da República. Ela tem uma função simbólica ali de primeira-dama, ela compõe um quadro ali. Isso não significa que ela deva ficar calada, que ela não deva participar de ações, que ela não deva ter eventualmente até um papel político ou até mesmo um cargo no governo. Ela pode ter um cargo no governo cuidando das áreas que lhe são mais afetas. Tudo isso pode. O que não pode? Numa ocasião pública, por mais que fosse uma brincadeira no meio de uma fala, porque houve uma falha no microfone, o microfone falhou, era como se ela estivesse culpando o Elon Musk pela falha no microfone, e ela não se contentou em culpá-lo, ela xingou o Elon Musk depois nessa fala. É óbvio que isso iria repercutir, é óbvio que isso daria munição à oposição, é óbvio que daria munição ao próprio Elon Musk, que tem gostado também desse papel cada vez mais político dele, que não se furta a querer ter um papel também de influenciador em processos eleitorais de outros países. Agora ele já está dizendo, vocês vão perder as próximas eleições. Isso é o Elon Musk que está falando, à frente da rede social X, que é gigantesca, e que, aliás, por essa atuação política dele, já tem vários órgãos que estão deixando, órgãos de imprensa, como o The Guardian britânico, estão deixando de publicar as suas notícias no X, porque entendem que ali a plataforma está sendo muito utilizada politicamente. Então, você pode ser um crítico ferrenho do Elon Musk, você pode detestar, como isso é absolutamente natural, até por conta das manifestações também de desapreço que ele já fez pelo Brasil. O que você não pode fazer é, enquanto primeira-dama do país, xingar o homem mais rico do mundo, ocupante de um futuro cargo na próxima administração americana, sob pena de ver toda essa repercussão negativa atrapalhar um pouco, jogar água no chope de uma celebração da organização de um evento desse porte, com tantas lideranças importantes mundialmente, e a gente tem que estar aqui discutindo a fala e o xingamento desnecessário da primeira-dama da República. Caraca, né? Esse jornalista aqui da Globo, ele desceu o bambu na Janja, né? Mas é a verdade, gente. É a verdade. Sim, a esquerda odeia o Elon Musk, odeia o Trump, odeia a direita, odeia. Mas essa questão pra ele, aqui pra mim é ótimo. Eu queria que ela xingasse mais 20 vezes pra ficar cada vez pior a situação. Mas pra eles, pra esquerda, a Janja só faz um desserviço, porque isso aqui vai aumentar a pressão que vai vir do Elon Musk. Vai aumentar a pressão que vai vir dos Estados Unidos e vai vir. Não adianta chorar, não adianta ficar bravo, a pressão vai vir cada vez mais forte. Eu sinto muito, na hora que vier, não adianta chorar. A esquerda pode se desesperar, pode fazer o que quiser, mas eu tenho certeza que a direita vai ganhar uma força tão grande. A gente vai vencer as próximas eleições e isso é um fato, tá, pessoal? E olha só, já que a gente comentou sobre essa narrativa nova criada para incriminar o Bolsonaro, eu quero te mostrar agora como a esquerda, né, como estão conversando sobre isso, como está sendo plantada essa narrativa. Tem muita gente que fala assim no meu vídeo, olha, não aguento mais ouvir essa Globo, ouvir essa CNN, esses jornalistas esquerdistas, mas a gente precisa estudar o inimigo, entender como o inimigo pensa, ver o que eles estão fazendo pra gente poder, né, contrapor isso. Senão a gente não pode fazer nada. Então, olha só como tá sendo plantada essa narrativa do exército junto com o Bolsonaro. Olha, a gente estava tratando aí dessa gravidade de militares, ou seja, gente da ativa dentro do sistema, planejando o golpe de Estado e até mesmo atentado contra a vida do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a gravidade, o resumo da gravidade altíssima dessa operação. Queria só pontuar já uma informação que acabei de receber, que é sobre uma outra informação geral que a gente vem acompanhando aqui no Em Ponto também. Militares que estavam na GLO, ou seja, na garantia da lei e da ordem, uma operação que foi montada para o G20, ela foi autorizada semana passada e foi montada para o G20. Esses militares foram presos hoje. Esses militares foram presos, escalados para fazer a segurança do G20. E eles foram presos, segundo a informação que eu acabei de obter aqui, foram presos no Comando Militar do Leste. Vou pegar aqui certinho a informação para vocês. Foram presos no Rio de Janeiro, no Comando Militar do Leste.
por envolvimento, por suspeita de envolvimento em tentativa de golpe e atentado contra a vida do mais alto escalão do país, presidente, vice e também o ministro Alexandre de Moraes ali representando o Supremo Tribunal Federal. Tem 2 militares que estão nesse caso da prisão no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. São os tenentes Coronel Rodrigo Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Tenente Coronel Rodrigo Azevedo e Tenente Coronel Hélio Ferreira Lima. A gente está tratando de 5 militares presos hoje. De 4 militares, 5 pessoas, prisões preventivas, aquela sem prazo para acabar, a mais grave possível. 5 pessoas presas, 1 policial militar e 1 policial federal e 4 militares. Desses 4 militares, 3 são da ativa. Por isso também outro ponto de gravidade para a gente traduzir essa operação aqui para vocês. Eu já tenho aqui a lista dos nomes, já está lá no blog também, a gente antecipou na Globo News e no G1 os nomes dos presos hoje. Vou chamar a atenção de vocês que são prisões preventivas, aquelas sem prazo para acabar, que nos traduzem também que tem muitas provas robustas, senão seriam prisões temporárias. A gente está falando então de Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, que estava escalado para fazer a segurança do G20, Mário Fernandes, que é, segundo a gente tem aqui a apuração, assessor do Eduardo Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro e hoje deputado federal. O Mário Fernandes, ele é general reformado e já trabalhou na presidência da República, na Secretaria-Geral. Temos também o militar Rafael Martins de Oliveira, que foi preso hoje. Rodrigo Bezerra de Azevedo, o Rodrigo também estava escalado para o G20 e ainda, como eu falei, tinha um policial federal, que é o Vladimir Matos Soares. Bom, essa operação, ela trata de golpe de Estado e também dessa tentativa gravíssima, planejada, com recursos humanos e bélicos, contra a vida, contra a tentativa de assassinato do presidente, do vice e de um ministro do STF. E aí, a questão dos kids pretos, que vocês estavam bem tratando aí, ela é grave também porque os kids pretos são uma força especial dentro do Exército. A gente tem até aqui a quantidade até o fim do ano passado. Eram 2.500 até o ano passado. Não são esses 2.500 os envolvidos, por óbvio, mas é bom reforçar. Mas só para a gente ter uma ideia do que eles são. Dentro do Exército, eles existem desde 1957. Fazem parte das Forças Especiais e os 4 que foram presos hoje são policiais desse grupo especial que tem altíssimo conhecimento militar. Por exemplo, nos aparelhos, nos arquivos digitais de um deles, foi encontrado todo esse planejamento que é chamado de punhal verde e amarelo para matar as autoridades no dia 15 de dezembro. Mas, só para a gente terminar aqui, tem o detalhe do armamento, do tipo de armamento, também quantas pessoas seriam usadas nesse plano criminoso de golpe, as técnicas militares e eles iriam também instituir um gabinete, que seria o gabinete de crise. Qual crise? Aqueles mesmo iriam criar nesse atentado contra a democracia e contra a vida das autoridades. Chegou uma informação aqui detalhada para vocês aqui do Exército, que está acompanhando todas essas buscas e também essas prisões. As buscas e prisões foram feitas em Goiânia e no Rio de Janeiro. Tem todos os detalhes aqui. O Exército está dizendo o seguinte: segue prestando apoio às investigações em curso. Então, tem muita informação desenrolando aí, Mônica e Nilson, ainda nessa manhã, com toda essa gravidade de gente dentro do sistema, planejando golpe e matar autoridades. Então tá aí, vai sair muita coisa durante o dia ainda, mas a narrativa já foi totalmente plantada. A gente não tem acesso ainda, a nós da direita, não tivemos um grande acesso ainda à íntegra desses documentos, da onde que saiu, da onde saíram essas novas conversas, essas novas mensagens, da onde saiu esse plano, mas, pelo jeito, pelo que eles estão usando, isso que aconteceu, a narrativa já tá pronta, Tem alguns militares lá que fizeram esse plano, Um militar, ele tinha ali um leve ligamento com o Bolsonaro. Eles vão fazer isso para ligar que o Bolsonaro é o mandante, que o Bolsonaro que ordenou, que o plano foi feito pelo Bolsonaro. Eu imagino que vai acontecer desse jeito. Vão tentar de todas as formas ligar o Bolsonaro a qualquer crime. Desde que seja um crime cometido contra um vereador do PT lá na cidade tal. Se for contra a esquerda, qualquer tipo de crime, vão tentar ligar o Bolsonaro e fazer com que ele seja o mandante do crime.
Isso está óbvio para todos os brasileiros. E como eu disse aqui no começo do vídeo, o povo já está cansado disso. É só começar a dar uma merda no governo por aí, o Lula começar a cair a aprovação lá no chão, ele já não tem mais, o povo está revoltado com o PT. Começar a ir escândalos e mais escândalos. Aí saiu esses dias, né, nesse final de semana, aquele escândalo da Janja xingando autoridades de outros países, que causou sim uma tensão internacional. Sempre que começa movimentações assim, trazendo informações ruins para o governo, vem uma narrativa dessas ligando com o Bolsonaro. O povo cansou. O povo não quer mais ver essa coisa. O povo quer políticos que se juntem e trabalhem para melhorar o nosso país. E não um lado que fica tentando de toda forma tacar ali um crime, tacar ali polarização, dividir o povo brasileiro. O povo já cansou disso. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Qual é a sua opinião? Você tem que se impor, amigo. Você não pode deixar eles te calarem, não. Comenta assim aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Não fique com medo de comentar realmente a sua opinião, tá? É muito importante isso. Queria pedir para você também me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que os brasileiros saibam o que está acontecendo no Brasil. É muito importante isso, tá ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.